Olá, estamos de volta para mais um podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo. E vocês já sabem, né? Aqui na Câmara Portuguesa a gente tem associados de tudo que é um universo diferente. E é isso que me dá mais animação de estar à frente dessa Câmara, porque além de ter pessoas interagindo, fazendo negócios, eu consigo aprender aqui sobre vários negócios diferentes. E hoje é um negócio que, assim, é um dos meus queridinhos, só o nome já fala, chama Life Curators, ou seja, a curadoria da vida, né? A minha convidada de hoje especial é a Lara Westphalen, um nome meio complexo. A Lara, se eu não me engano, ela vai contar melhor para vocês. É a holandesa que foi para Portugal, mora no Brasil e casou com um brasileiro. Ou seja, melhor pessoa para ter vivido várias vidas diferentes e ajudar na curadoria de vidas não existe. Lara, obrigada pela sua presença hoje aqui. Karene, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Que bom. Bom, a Lara vai ter que começar a explicar. Primeiro, um pouquinho de quando a Lara fundou a empresa e o que a curadoria de vida, o Life Curators, faz. Então, a Life Curators nasce lá em Portugal de uma forma assim bem orgânica, na verdade. Por essa minha experiência, né, de ter nascido num país, ter vivido em vários, né, Inglaterra, Estados Unidos, morava em Portugal, muitas famílias que estavam querendo se mudar para Portugal vinham ter comigo para pedir ajuda, assim, onde morar, onde é que colocavam as crianças para estudar, enfim, como é que eram as burocracias de Portugal e tal. E daí eu decidi que fazer de um favor um negócio. Excelente. Então, a gente abriu a Life Curators, eu era sozinha na época. Hoje a gente tem 14 pessoas trabalhando com a gente, espalhadas pelo mundo. Mas na época a gente só trabalhava com famílias. Então a gente ajudava nessa parte familiar, nessa parte pessoal. O nascimento também vem de uma fase que eu queria ter um pouco mais de tempo para mim. Assim, eu queria trabalhar sim, mas eu queria ter a oportunidade de ir buscar os meus filhos na escola. Na época eu só tinha um, na verdade. E hoje tem? Hoje tem dois. E acompanhar nas atividades, e ver o jogo de futebol, acompanhar na natação, acompanhar os estudos, sabe? Então eu comecei a entender que essa vontade não era só minha, era uma vontade também dos clientes, né? Então delegar coisas das suas vidas facilitava com que eles tivessem mais tempo também de acompanhar as suas famílias e ter mais tempo para os amigos, para a academia, etc. Depois da gente começar a trabalhar com as famílias, chegaram as empresas. Porque as empresas, eu nunca tinha pensado nisso, e na época a primeira que entrou, uma empresa bem grande portuguesa, eles falavam assim: a gente tem o secretariado dentro do escritório, o secretariado executivo, mas a gente não quer misturar os temas. Então, a secretária executiva está dentro do escritório cuidando do negócio. Trabalho. A vida pessoal dos sócios, do presidente, dos diretores tem que ser também absorvida por alguém, mas não pode ser pela executiva. Então a gente é contratada nessa vertente pessoal, de cuidar da vida de todo mundo, mas remotamente. Olha, gente, eu vou me explicar, né, que eu comecei falando aqui no podcast que é uma empresa queridinha minha, mas eu acho genial a competência da Lara de transformar favores em negócio, né? Eu tenho sempre aquela mania que a gente tem que ter cuidado com o favor que você faz, vira obrigação. E claramente também, no caso da mulher especificamente, essa coisa da antropológico, da mulher ser a responsável pelo cuidado, responsável por resolver o problema, a gente vira o quê? A gente começa a concentrar favores e acaba não virando negócio. Então, primeiro eu queria parabenizar a Lara por ter feito o que muita gente faz, né, de graça. Ela transformou num negócio de sucesso. E, basicamente, ela faz o seguinte: bom, se é para cuidar, eu vou cobrar pelo cuidado. E o cuidado de quem? É um concierge, né, de altíssima qualidade. E como que esse concierge de altíssima qualidade para a vida pessoal desses executivos funciona? Então, funciona transversal a todas as áreas na nossa vida. Tá. De uma simples marcação de um médico e cobrar, sei lá, o reembolso do plano de saúde, como uma viagem com amigos e família, como renovação de passaporte, coisas que
todo mundo fala assim, não, mas eu sei fazer isso tudo. Com certeza. E eu não duvido que todo mundo seja capaz de fazer. Mas o fato da gente fazer liberta o teu tempo para você se dedicar ao que você mais quer. Que não é resolver essas coisas, né? Todo mundo já tem a sua família, os filhos ou não, os pais, amigos, ir na academia. Então, essa máxima de, mas isso eu sei fazer, não é bem assim. Não é sobre isso. Sobre isso. Sobre você se libertar de um monte de coisas. Você sabe que tem um artigo escrito pela Harvard Business Review que fala que 30% a 40% do tempo semanal de um CEO ele gasta em coisas burocráticas. Certo. Em gestão de e-mail, de correspondência, né? Em gestão de coisas menores. Esses 30% a 40%, em princípio, ele pode delegar. Né? Ele pode só passar para alguém que vai libertar 30% a 40% do seu tempo. E isso se transforma mais 30% a 40% para ele se dedicar até ao seu negócio. Ao negócio, né? E isso se transforma também em dinheiro, porque o valor horário do CEO não é o mesmo valor horário da assistente. Né? Então, ele libertou essas horas para ele reverter no seu valor horário, pagando para a gente um valor que é menor, entende? E não, completamente. Eu acho que muita gente deve estar se perguntando, nossa, mas por que a Life Curators é associada da Câmara, né? Onde existe... Eu acho que deve estar claro que existe oportunidade em todos os negócios, mas a gente sabe que dentro da Câmara Portuguesa de São Paulo existe um fluxo migratório muito grande. Tem muita gente que sai do Brasil para internacionalizar seus negócios em Portugal e vice-versa. Qual que é a primeira abordagem, Lara, quando um executivo tem que mudar? Não é só a mudança do executivo, no geral, é a mudança de uma família inteira. Como que você aborda essa família? Como que você acompanha esse trabalho e essa migração dessa família? Deixa eu separar isso em duas partes. Primeiro, com relação à Câmara, deixa eu te dizer que eu fiz já vários contatos na Câmara que podem, às vezes, não se traduzir em cliente, mas em parcerias. Legal. Você entende? A gente trabalha com um family office que está com vocês, com uma empresa de aluguel e compra e venda de casa que está com vocês, advogado que está com vocês. Então, não é só sobre vender, é você também fazer a parceria certa. E se está tudo debaixo do mesmo chapéu da Câmara, em princípio, é de confiar, né? Então, a gente confia mais quando a gente vem através da Câmara. Com relação ao CEO, óbvio que ele não muda sozinho, em princípio, né? Ele traz a esposa ou o marido, traz filhos. Então, é todo um processo em primeiro lugar, de muita escuta ativa. Com os clientes, a gente ouve mais do que fala. Certo. Porque eu preciso de entender todo o perfil do cliente. Porque tem, até dentro de casa, né, da minha casa, da Life Curators, a assistente que eu coloco para aquele cliente pode não ser o cliente. Vou te dar um exemplo na prática. A assistente do CEO, do presidente de um banco, não é a mesma assistente de um atleta. Certo. Porque o perfil é diferente. Então, a assistente também tem que ter um perfil diferente. A forma de comunicar é diferente. A gente tem que se adaptar. Então, imaginando que o presidente de uma empresa vem para o Brasil, a gente conversa não só com ele, como com a esposa, ou a executiva e o marido, e a gente entende quais são todas os detalhes da vida deles. Porque vêm com medo, porque o Brasil, infelizmente, não é muito bem visto lá fora em termos de segurança. Com certeza. Então, a gente tem que explicar que tem bairros mais seguros que outros, que, por exemplo, no meu ver, logisticamente, a escola não pode ser muito longe de casa, o escritório não pode ser muito longe de casa, porque senão... A vida fica impraticável em São Paulo, com esse São Paulo é um mundo, né? Um mundo, né? O Brasil é um continente, né? Então, é muito engraçado a gente ter que entender, e cada pessoa tem um perfil, né? E cada pessoa tem uma vontade, um estilo de vida, e a gente cuida de tudo, desde transporte dos bens das pessoas, arrumar casa aqui, escola, carro, cuidar de tudo que é abertura de conta de, sei lá, eletricidade, água, ou internet e tal. E o mesmo lá, porque ficou uma casa, vamos imaginar, em Portugal. A gente cuida dessa casa também em Portugal. Se o cliente quiser alugar essa casa, a gente cuida do aluguel lá. Então, ele tem suporte nos dois países.
Tá. E Lara, de forma prática, eu vejo que vocês têm um mote interessante que vocês economizam 40 horas em 10 horas, né? A pessoa, ela economiza o tempo dela, né? E você já falou vários serviços aqui para mim, do que vocês podem fazer, mas de forma prática, às vezes eu não sei o que eu posso economizar, né? Como que vocês fazem? Vocês cobram por hora? Vocês cobram por atividades? Por área de atuação familiar? Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida, né? Eu estou tentando aqui desenhar para o nosso ouvinte, nosso telespectador. Certo. Eu marco meus médicos os meus exames. E eu tenho que marcar meus exames já faz 3 semanas, eu não parei para fazer isso ainda. É uma coisa que alguém poderia ter feito, né? Geralmente eu fico muito, eu tenho secretária dentro da empresa, mas eu fico muito, não é um assunto da empresa, é um assunto privado. Uma coisa é eu chegar na secretária e pedir para ela ver uma passagem, um hotel, uma coisa que eu vou fazer uma reunião e ela resolve. Agora, meu assunto privado, eu acabo resolvendo e essas horas que você está comentando. Como que você identifica? O que vocês podem atuar? Em que área? Como que é as cobranças disso? É um pacote? A cobrança é uma cobrança mensal. Tá. E ela se divide em 3 pacotes. De 30 pedidos mensais, 50 pedidos mensais ou sem limite. Tá. A gente tem horário de trabalho, né? Segunda a sexta, das 9 às 19. Durante esse período, a gente faz tudo o que você precisar. E o mais legal aqui é que, por exemplo, esse caso da parte médica, né? Da parte das consultas. Não só a gente... Com o tempo, né, a gente fica bem próximo do cliente. Então, a gente já nem precisa que você nos peça para agendar. A gente já sabe. Todo ano, vamos imaginar, em novembro, a gente tem que marcar todo um check-up. E a gente tem acesso à sua agenda. A gente já nem... Você não tem que se preocupar e já está tudo agendado. A gente já conversou, talvez, até com a tua secretária no escritório. Então, a gente já marcou todos os exames vêm para a gente passa para outros médicos que possam precisar desses exames. Excelente. A gente já pediu reembolso e a gente já fez um follow-up para saber se o dinheiro já está na sua conta. Falar, talvez, com você ou com o contador. Olha, esse dinheiro já entrou? Já entrou. Olha, Karine, você já pagou, já foi reembolsado, já chegaram os exames, você tem que repetir o exame X, já está marcado, sabe? Então, geralmente, para funcionar, você tem uma agenda na nuvem, que a pessoa profissional atualiza, ou a própria pessoa atualiza, e vocês vão atualizando, e aí a própria pessoa delimita, olha, eu quero de tal hora está disponível. Exatamente. Tal hora eu quero estar com a família, e ela vai Exatamente. delimitando o dia dela. E mesmo por exemplo, você quer viajar com a sua família, a gente já sabe qual é o lugar, né, o assento que você gosta, se você gosta de ir no corredor, se você gosta de ir na janela, se você só voa em executiva, ou se você quer o mais barato, mas você só voa a partir das 11 da manhã, porque não quer acordar cedo. Todos esses detalhes da sua vida, a gente vai criando uma base de dados que a gente já sabe tudo. Então, você me pede um voo. Aqui, o nosso trabalho não é só executar, é a gente antever tudo o que vai ser preciso, para não ter que ser você a pensar nisso. Se você pede um voo, a gente tem que pensar antes disso. O transfer do aeroporto, da sua casa para o aeroporto, o voo, o seguro, o hotel, o transfer no lugar onde você vai ficar, fazer um roteiro de alguma coisa que você queira fazer. Se você quer ir a algum museu, a alguma exposição, a gente já comprou o ingresso, já está o ingresso na sua agenda. Legal. Então, tudo já fica fechado. Ô, Lara, você me chamou a atenção num assunto muito interessante, que é assim, a gente sabe que na cultura latina, né, e aqui no Brasil, é muito comum o cuidado e o trabalho estar sempre designado para as mulheres, né? As mulheres acabam tendo essa força extra dentro da família, porque é uma questão antropológica, social. Eu não sei se... eu queria entender a tua visão, porque eu vejo assim, cada vez mais a gente tem mulheres executivas, homens executivos, as contas são divididas iguais, né? O empoderamento feminino e os espaços que as mulheres vêm dominando nos mercados, só que a mulher sempre ela tem aquela coisa de uma tarefa extra. Né? Ela, além dela ser executiva, além dela ser CEO da empresa, ela vai comprar o ingresso do parque, ela vai marcar o exame dela, do marido, das crianças, ela vai saber se fulano pegou, não pegou, se entregou, se comprou o sapato, a fantasia da festa do Halloween.
Como que você vê isso hoje dentro do seu negócio, né? Ainda mais você com uma vivência tão grande, vindo de um país como a Holanda, morando em Portugal e no Brasil, como que você vê a mudança de comportamento e o quanto a Life Curators pode ajudar nessa questão de igualdade de gênero? Então, é muito difícil. Difícil no sentido assim, tá tão enraizado essa coisa que a secretária é uma mulher, em princípio, que eu tenho muita dificuldade em achar homens para trabalhar. Mesmo assim, quando eu coloco assim no LinkedIn, por exemplo, eu estou procurando alguém, eu não estou interessada se é homem, se é mulher, de que raça é, de que religião é, eu quero uma pessoa competente. Você acredita que se eu receber em 100 currículos, um é de homem? Então isso dificulta, né? Porque em princípio, né, estatisticamente, em 99 mulheres, a mais capacitada estará aqui, não é? Só a nível de matemática. É lógico. Mas eu adoraria mudar isso. O que é engraçado é que normalmente, quando as empresas nos contratam, a gente já começa a ter muitas executivas mulheres, que são as pessoas que nos contratam. É muito legal. Eu não tenho um cliente de quem eu não goste, verdade. São todos muito incríveis. Mas é interessante ver que quando é o homem que nos contrata, quem pede é a mulher. Então, porque a mulher precisa disso. Precisa de se desafogar, libertar, de se libertar. né? Já tem que gerir a equipe no escritório, equipe em casa, o marido, os filhos, cuida dos pais e dos sogros, né? Imagina, a gente cuida muito de questões médicas dos pais dos nossos clientes, né? Que são já pessoas mais sêniores. Então, normalmente é sempre a esposa que trata de tudo. Claro que tem exceções, né? Mas gostaria muito de ter mais homens na equipe. Que legal. Muito. E eu acho muito interessante você ver esse recorte, né? Eu acho que, além, de novo, né, a Lara teve a competência de fazer um favor, ser um negócio, e, além disso, desse negócio, dar espaço para mulheres poderem crescer cada vez mais na carreira, né? Eu vejo que, mesmo mulheres que não têm filhos, tem o cuidado do pai, tem mulheres que não são casadas, tem o cuidado dos pais, tem a banda mental feminina está envolvida sempre no cuidado. Mesmo que não tenha filhos. Mesmo que não tenha filhos, né? Então, eu acho que essa banda mental é uma coisa que vocês podem antecipar. Olha, o teu pai não fez o exame, eu não sei o quê. Que é aquela coisa da gente conseguir diminuir realmente a nossa carga horária mental, pensando em coisas que são relevantes, obviamente, mas que poderiam deixar a gente livre para pensar no negócio, porque né? essas pequenas coisas, elas se esfumam assim na espuma do dia, né? Assim, a gente se perde. Então, por exemplo, com coisas básicas, teve há pouco tempo, a gente falou para uma cliente portuguesa, olha, o seu passaporte do seu marido, dos seus 3 filhos vai expirar, vai vencer daqui a 6 meses, vamos agendar? Ela falou, putz, obrigada, eu nunca me lembraria, a vida vai andando, né? Porque o passaporte não é uma coisa que você use todos os dias, né? Então, essas coisas todas a gente tenta antecipar. Principalmente coisas que são rápidas de você resolver e que podem se tornar um problema se não resolvidas antecipadamente. Quem nunca chegou no aeroporto e esqueceu uma vacina de febre amarela, ou chegou e falou, meu Deus, está perto, visto. Muito legal, Lara. E você falou de cliente português, eu entendo que você tem clientes no mundo todo. Como que você faz para trabalhar em diferentes fusos horários, né? Como que funciona o dia a dia da empresa? A gente tem equipe também separada em vários países e que eles cuidam dos clientes dentro daquele fuso horário, mais ou menos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que esteja em Lisboa cuida de pessoas que estão em Paris, ainda que Paris esteja uma hora depois, né? A gente tem em Madrid, que cuida também da Alemanha, que está uma hora também na frente. Então, a gente tem assistentes em São Paulo, Lisboa, Madrid, Dubai, Londres. E a gente tem, em cada lugar, a gente tem como se fosse uma diretora de país. E ainda tem uma diretora operacional, que está acima de todas, que mora em Portugal. Então, ela supervisiona o trabalho de todo mundo, os pedidos de todo mundo, para que nada falhe. A gente trabalha também de uma forma tentamos que as pessoas que trabalham nesses fusos tenham conhecimentos da cultura
das pessoas, porque trabalhar com um brasileiro é diferente de trabalhar com um londrino ou com uma pessoa árabe, porque as culturas são diferentes. Totalmente. Né? Aqui o cliente é de um calor, de uma simpatia diferente. De uma conexão praticamente familiar, né? Muito, muito. É muito diferente de um cliente que está na Inglaterra, que é mais não sério, mas mais direto ao ponto. Direto, menos caloroso. Aqui as pessoas são realmente diferentes, muito mais amorosas. Os clientes aqui são... Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, exato. Na vida eu falo que não tem cultura certa, tem ônus e bônus. Com certeza. E a gente tem que lidar com as nuances entre as culturas. Com certeza. Mas realmente a gente tenta... por exemplo, o cliente árabe, a gente tenta que as assistentes ou sejam também, ou que já morem nesses lugares, nesses países há muito tempo. Entende a cultura. Para entender a cultura. Legal. E Lara, uma das coisas que eu fiquei me perguntando, eu já disse, né, gente? Não é só eu que sou curiosa aqui com o que é negócio, eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando o seguinte. Cara, como que a Lara faz para ter tanto colaborador e conseguir manter a discrição em relação a assuntos tão relevantes, né? Então, vou dar um exemplo. Digamos, você atende um atleta e descobre que, num exame, esse atleta está doente e isso pode virar público e pode ser um problema para a carreira desse atleta. Como que você consegue manter uma equipe com as informações tão pessoais, confidenciais, né? Que processos você tem interno para educar essa equipe? Como que vocês levam esse assunto dentro da empresa? Em primeiro lugar, a gente nunca está livre de que alguém conte alguma coisa. Até hoje, graças a Deus, nunca aconteceu. A gente tem um contrato bem blindado, porque todo mundo é CLT, não tem PJ por conta disso. Legal. É preciso que a pessoa esteja realmente só trabalhando com a gente com um contrato blindado. Esse contrato, feito obviamente por advogados, tem cláusulas de confidencialidade que são muito strict, né? Muito restritas, muito fechadas. E que elas sabem que a gente tem forma sempre de saber de onde que vazou alguma informação. Depois, não é que todas as pessoas da empresa têm acesso a todas as informações de todos os clientes. E a gente vai fechando assim uns círculos em volta de cada cliente para eu conseguir diminuir esse problema também. Então, por exemplo, a gente tem, vamos falar assim, um atleta, um jogador do Palmeiras, assim, né, uma equipe grande, ele é conhecido e tal. Ele tem uma assistente e ele tem uma assistente substituta. Por quê? Se a assistente principal ficar doente, for de férias, for no médico, ele tem que ter alguém que fique no lugar. Para além dessas duas pessoas, tem a minha CEO, a Rita, e tem eu. Se vazar alguma coisa, não é que 14 pessoas têm acesso, 4 pessoas têm acesso. Então, é uma coisa bem mais fácil de limitar. E, por exemplo, com o atleta tem muito isso. A gente tem que ter, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muito atleta e que é um país que vive muito, né? Mais ainda o futebol. Né? A gente faz, por exemplo, um aniversário de um atleta. Não tem ninguém que entre na festa, assim, não de convidado, obviamente, mas de fornecedor que não assine um documento, nem como não pode filmar, não pode ter o celular, não pode fotografar, não pode comentar. Depois, se eles cumprem ou não, é outra coisa. Mas você pode processar caso eles não cumpram. Legalmente, a gente faz tudo certinho. Que nada aconteça de errado. E, de novo, até hoje, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o fornecedor que a gente contrata, sabe? Então, assim, não pode ser mudar toda hora, né? Não, e a gente é muito fiel aos fornecedores e eles a nós, sabe? A longo prazo. A longo prazo, a gente trabalha muito tempo com eles. Essa empresa, agora pensando aqui, a gente está fazendo uma festa daqui a 2 semanas para um atleta. A empresa da comida, né, que vai servir as comidas, é a empresa com que a gente trabalha desde sempre aqui no Brasil, desde que a gente começou aqui. Então, a gente tem uma relação muito estrita, ela já sabe. Mesmo as pessoas que ela manda na noite para servir, normalmente são sempre as mesmas, para não haver... Então, isso
é importante. E essas coisas, né? A gente, no dia a dia, às vezes a gente não para pensar, né? E eu acho que também a gente vive num momento da era da atenção, né? A gente tem muito influenciador, muita gente famosa, que em algum momento na vida quer ter um momento privado. Com certeza. E para ter esse momento privado, é necessário apoio, né? Porque às vezes até a própria pessoa não sabe como se dá ao luxo de ter um momento privado. Porque hoje você ter uma vida pessoal que não é todo mundo que invade, se você é uma pessoa pública, é um luxo você ter uma vida própria pessoal. Com certeza. Né? E, de novo, mesmo esses atletas que a gente cuida, a gente não tem influenciador. Ainda. Mas a gente tem muito atleta. E o atleta, eu acho que é isso que você está falando. Ele gosta de ser conhecido, né? E as esposas e os pais e tal. Mas eles gostam muito mais da sua privacidade em casa. É lógico. Então, o grupo de amigos é restrito, as pessoas que eles deixam entrar nas suas vidas é restrito, porque eles prezam muito também pela privacidade deles. Né? Então, para eles é muito importante que a gente, quando entra nesse círculo, né, que se torna quase um círculo de amizade, que eles tenham super confiança na gente e saibam que a gente vai fazer de tudo para, em primeiro lugar, proteger eles. E depois tudo o resto. E Lara, como que você faz para mensurar a economia de tempo desses seus clientes? Você tem alguma pesquisa anual? Você tem alguma pesquisa qualitativa em termos de o que mudou na vida desse cliente depois que começou a trabalhar com vocês? Com certeza. A gente, inclusive, faz relatórios semestrais para os clientes para mostrar o quanto de tarefa a gente fez, porque às vezes até ele pensa, será que eu estou pedindo muito, pedindo pouco, poderia pedir mais? Em que área que eu peço mais? Então, o nosso ROI, né, essa medição, é não só uma medição financeira, mas é uma medição emocional também, e de tempo, né? Porque às vezes, a sua empresa é uma empresa de luxo. E se você achar que ter tempo na sua vida é luxo, sim, porque não é um luxo de ostentação, mas é um luxo de você ter mais tempo para você. Então, como eu estava explicando no início, o fato de um CEO conseguir poupar, imagina, 10 horas por semana, essas 10 horas para ele significam X dinheiros, né? X moedas. O que ela pode investir? Que pode investir em outras coisas, no seu negócio, na família, o que for. Essas mesmas 10 horas ele pagando para a gente não são o mesmo valor, né? Porque a gente não ganha o mesmo que o presidente de uma empresa. Então, aí você pode medir na quantidade de horas que ele não teve que estar se preocupando em comprar uma chuteira nova para o filho, ou como você falou, a fantasia do Halloween, ou marcar férias, ou resolver o Natal da família, ou agora está se aproximando o Natal, né? Você não imagina a quantidade de presente que a gente compra. E quando chega na casa do cliente, chega o presente embrulhado, com cartão, tá tudo resolvido. Certo, Até a montagem da árvore de Natal a gente manda fazer tudo certinho e o cliente chega e está tudo resolvido, a gente não esqueceu ninguém, está tudo organizado, comprado, embrulhado e resolvido. Então, essa medição é uma medição emocional, é uma medição que não tem valor, na verdade. E você sabe o que me fez lembrar, Lara? Tem um livro agora que está super hypado no mercado, está na moda, um best-seller de um antropólogo que eu gosto muito, sigo há muito tempo, que é o Michel Cofanado, e o livro fala Coisa de Rico. É um livro um pouco polêmico, porque as pessoas estão dizendo que os ricos ficaram muito caricatos e tal, mas é um livro que vale a pena a ler do ponto de vista antropológico. E uma das coisas interessantes que o Michel traz nesse livro é o fato da high society brasileira, ou do rico atual, estar valorizando mais tempo com esportes, com família, que aquela coisa o rico só trabalhava e era bonito mostrar para a sociedade dentro do escritório é uma coisa do passado, que agora a riqueza é mostrar que você vai jogar tênis à tarde, que a riqueza é você ter disponibilidade para fazer uma academia no meio do dia. Não é à toa que grandes marcas como o Dior está investindo em roupas de esporte.
E isso está ligado com tempo livre, né? E para você ter tempo livre, alguém precisa estar trabalhando para isso. Então, a riqueza está nisso também, na eficiência, né? Você sente que nos últimos anos a procura pelo seu serviço tem aumentado? Com certeza, principalmente pós-Covid. Interessante. Porque eu acho que tem um anti-Covid e pós-Covid, né? Pré-Covid e pós-Covid, que eu acho que realmente as pessoas começaram a dar valor a outras coisas. Dentro da empresa, a gente tem uma parte mais de esporte que se chama, é um Sports Hub, que tem como slogan Well Care and Welfare, porque não tem só que ver com cuidar da vida, mas cuidar também da saúde mental, da sua saúde física, de você ter tempo para a sua família, para ir na academia, para jogar um tênis, para ir beber um chopp com os seus amigos no final do dia e não estar sempre sobrecarregado com as pequenas coisas do dia que, se você juntar, se torna um inferno, né? Se torna muito grande. Mas realmente eu acho que hoje você até vê nas marcas, já ninguém usa assim ostentar, né? As pessoas gostam de marcas, sim, porque tem qualidade, mas de uma forma mais contida. Silenciosa. Silenciosa. Quiet luxury, né? Exatamente. Que interessante. E Lara... E eu concordo, eu concordo com o que ele fala. Realmente, eu acho que é diferente um luxo dos anos 90 com o luxo de agora. Acho que são opostos, realmente. Muito mais o luxo do passado era ter muito e hoje o luxo atual é viver, né? Viver muito, viver muito, né? Eu acho que está muito atrelado com uma questão geracional, né? Agora quem está... os baby boomers eram pós-guerra, os X ainda não tinham tanto... essa coisa da experiência, porque era trabalhar 40 anos na mesma empresa. E eu acho que os millennials, que agora já estão entrando na fase mais adulta aí, que tem essa coisa da experiência como uma mais-valia, né? Então, você ter tempo para viver coisas que você não vive é luxo, né? Hoje é o grande luxo da vida, né? Com certeza. E vou te falar mais, tem cliente nosso que os filhos que têm hoje 20, 30 anos, que quando chegam para a gente falam... vai fazer aniversário minha mãe ou meu pai. Eles não querem dicas de coisas materiais para oferecer. Eles falam assim, tem um restaurante novo, tem uma experiência gastronômica ou tem uma experiência de viagem que a gente possa comprar para oferecer para minha mãe ou para o meu pai. E é engraçado, né? Porque antigamente chegavam para nós e falavam, eu quero uma joia, uma peça de vestuário, um sapato. Hoje não, eles buscam experiências para oferecer para os pais também. Que legal. Eu acho isso super interessante. Bom, Lara, a gente já está quase encaminhando para o final aqui, porque passa muito rápido e tem muita coisa para falar, mas antes de encerrar, eu não poderia deixar de perguntar sobre o futuro do teu negócio em relação à inteligência artificial, né? Eu vejo que muita gente hoje usa as AIs, né, as inteligências artificiais para resolver a vida dela, para resumir alguma coisa, para fazer um roteiro de viagem, ou tem assistentes hoje virtuais que também acabam criando esse trabalho. Como que a Life Curators vê o futuro da empresa e como vocês se diferenciam dentro do que uma coisa massificada dentro de uma AI pode entregar? Qual que é a tua visão nisso? Olha, isso é um tema para mim, um tema que mexe muito comigo. É um tema que eu estudo muito, que eu debato muito. A gente tem cliente que é investidor até em startups, em tecnologia, então é um tema que eu recorrentemente, eu quase que vou em SOS, pelo amor de Deus, vamos almoçar, que eu tenho mais dúvidas, eu preciso saber mais, porque eu não sou de tecnologia, eu sou início dos anos 80, eu sou do papel, eu sou da caneta, enfim. Tem pessoas, amigos meus, que me falam, olha, Lara, daqui a 4 anos a tua empresa acabou. Acabou, a inteligência artificial vai fazer tudo o que vocês fazem. Eu me recuso a acreditar nisso. Eu acho sim que a inteligência artificial vem para ajudar, já ajuda hoje. A gente trabalha com plataformas que já tem AI integrado. A gente tem o WhatsApp integrado com um monte de plataforma. Então, já é a inteligência artificial que faz essa gestão até por nós. E eu acho que ajuda muito. Eu recebo um e-mail em, sei lá, alemão. E eu não falo alemão. A inteligência artificial em
3 segundos vai me ajudar a eu responder, eu entender e tal. Isso tudo bem, ajuda nos roteiros, ajuda em muita coisa. Pode ser que daqui a 4, 5, 10 anos esteja muito mais afinada, muito mais aprimorada. Porém, eu continuo acreditando que a parte humana nunca vai poder deixar de existir. O fato da gente... Eu vou te dar 2, 3 exemplos. Uma tarefa que a gente teve, que foi muito importante para nós e muito pesada até emocionalmente, foi um cliente português que estava em Israel com um dos filhos, com 13 anos na época, e a guerra começou. Ai, até arrepio. Qual é a inteligência artificial que vai atender o telefone dele no meio da madrugada e falar assim, não, eu vou acordar, eu tô com você. Eu tô com você, eu vou te tirar daí. Que era o que ele queria. Pelo amor de Deus, alguém me tire daqui. Eu pago o que for preciso, eu faço o que for preciso, me tirem a mim e o meu filho daqui. Não acredito que isso vai acontecer. Me ligou de madrugada, eu acordei mais 2 pessoas da empresa para me ajudarem, a gente mexeu com 1 milhão de contatos privilegiados, né? Eu entrei em contato até com outros clientes que têm outros contatos, e a gente, em menos de 24 horas, ele estava de volta em Portugal. Então, isso não tem... Eu não acho que a inteligência artificial vai substituir isso, né? Ou outro assunto que é a morte, que é um assunto pesado. Morre o pai de um cliente. Não acho que a inteligência artificial vai conseguir cuidar de tudo que é trâmite legal, de divisão de bens, de cuidado funeral, das flores, responder aos cartões todos que chegaram, né? Ou compilar, ajudar nessa fase triste do cliente. Eu acredito que, desculpa até te interromper, mas eu acredito que a inteligência artificial vai ser capaz de fazer tudo isso, mas sem entender o luto. Eu acho que num momento de luto ou num momento de dificuldade, se a gente não tem uma coisa que a inteligência artificial vai demorar para ter, talvez tenha, mas vai demorar, que é a alteridade e empatia, eu acho que foi difícil. Eu acho isso. Eu vou a muitos eventos de AI, eu sou muito interessada, porque realmente, porque me ajuda e a gente tem na empresa, a gente utiliza. Daí a me dizerem que a minha empresa e a empresa tem várias, né? Não sou única no mundo e tem várias pessoas que fazem isso até de forma autônoma, independente. Que vai terminar, eu não acredito. Acredito sim que a gente tem que tirar o melhor da inteligência artificial para a gente ser mais eficiente, mais rápida do que a gente terminar. Eu acho que uma assistente, talvez há 10 anos atrás, fazia 10 tarefas, hoje consegue fazer 30 porque tem a ajuda da inteligência artificial. Mas o fato dela sentir, dela ter essa empatia, dela ter esse calor, esse carinho, esse cuidado, eu acho que isso é insubstituível. Eu vou aproveitar o que você está me falando e vou aproveitar também para trazer aqui a reflexão para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores que assistem a gente no YouTube, para pensar qual foi um momento na vida de vocês que foi um momento marcante, né? Eu vou dividir aqui o meu. Eu acho que os momentos mais felizes da minha vida não eram coisas que foram solucionadas. Por exemplo, eu adoro estar com as minhas tias tomando café e fofocando com elas. Eu não preciso do melhor café para esse momento. Eu preciso do café que a minha tia fez. Eu adoro tomar vinho, todo mundo sabe que eu sou do mundo do vinho. Eu não preciso do melhor vinho, eu preciso da melhor companhia. Aquele vinho melhora 1000%. Então eu até me emociono porque eu acho que a gente tem muito medo do que é desconhecido, mas a gente esquece que o que é muito conhecido é o que é o melhor. É perene e é o melhor, né? Então eu desafio vocês para pensar qual que é o momento que faz vocês lembrar com muito carinho, e eu tenho certeza que dentro desses momentos tem pessoas. E é assim que eu acho que a Life Curators atua. Pessoas entendendo o problema de forma empática e com alteridade. É por isso que eu queria tanto falar um pouco do trabalho da Lara. E eu quero agradecer, Lara, eu que agradeço, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de contar um pouquinho do seu negócio. Muito obrigada e parabéns pela sua trajetória. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi super bom estar aqui com você. E eu te vejo agora no próximo evento da Câmara. Com certeza. E, pessoal, mais um episódio. Eu convido vocês, para quem não segue a gente ainda no YouTube, entrar lá no YouTube, ligar no sininho, compartilhar esse conteúdo com quem vocês imaginam que a Life Curators
por exemplo, poderia ajudar na vida, criar eficiência na vida dessas pessoas que vocês acreditam que o serviço da Lara seja essencial para elas. E convido vocês também para ficar ligadinho aqui na gente, que logo, logo tem mais podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo.